No dia 26 de março de 1997, a polícia americana encontrou 39 corpos em uma mansão em San Diego. Eles faziam parte da seita Heaven's Gate, traduzindo Portão do Céu. Bem, a história começa com o Margel. Ele foi conhecido por vários nomes, mas nós vamos chamar ele aqui de Du. Ele é um homem normal, um professor de música de uma faculdade bem prestigiada do estado do Alabama. Ele vem de uma família presbiteriana, de religião presbiteriana, né? O seu pai é um grande líder da igreja naquele estado. E ele tem uma vida normal até então, ele tem sua esposa, o seu trabalho. E então, um dia na faculdade começa a ter uma fofoca de que ele teria um caso com um aluno da graduação. Bem, essa fofoca se espalha, chegando até os ouvidos do pai do Du e da sua esposa. O pai dele fica muito bravo, diz para ele que ele vai parar no inferno, que essa não é uma vida, que tem vergonha dele. E isso acaba psicologicamente com ele. E em seguida, sua esposa termina o casamento. Bem, na faculdade, todo mundo notou que ele ficou emocionalmente desequilibrado. Então, o reitor dá a ideia para ele de passar um tempo fora da faculdade. Mas, enfim, ele consegue um emprego em Houston para cantar. Ele era professor de música. E nesse emprego de Houston, ele ia fazer grandes apresentações. Ele ainda chega a fazer uma delas. E aí, em 1970, em um ensaio, ele passa mal. Bom, aqui nós vamos ter duas versões. A primeira versão do que dizem é que ele passaria mal, entraria em coma, e nesse coma ele teria tido uma aparição de um alienígena dizendo que ele era um escolhido para falar sobre a verdade aqui na Terra. A outra versão é a que mais condiz com a realidade. Existia essa enfermeira, a Bonnie, que as pessoas da seita chamavam ela de Ti. Enfim, ela já teria um contato muito longo com astrologia. Ela já tinha contato com outras seitas espiritualistas. Bem, a filha dela cita que elas imaginavam. A filha cita que ela imaginava no documentário da HBO, né? A filha cita que elas imaginavam que um OVNI ia chegar e que elas iam para subir nesse OVNI e ir embora para outro planeta e lá elas iam ser muito felizes. A filha conta isso. Já nos escritos e num curta de 2015, produzido por um ex-membro, Gate Sauer, ele cita que ela teria sido abduzida por esses OVNIs, ela e a filha, e daí viriam todas as ideias. Mas o que importa aqui pra gente mesmo é que a versão que eles davam era de que eles não eram da Terra. Inclusive, nos panfletinhos, logo no início da seita, eles falam que os dois são de outros planetas. Porém, na casa da Ti, da Bonnie, foi encontrado vários livros. Por exemplo, a Bíblia, livro de cristologia, ceticismo, escatologia. Nos anos de 1972, mais ou menos, eles começam a sair pelo país, os dois. E segundo eles, isso aí já é uma outra versão de um outro membro. Nesse período, eles foram abduzidos, voltando só em 1975. Lembrando, gente, que aqui fica complicado dar datas, até os documentários e livros,
porque eu acredito, minha opinião, é de que eles não falavam a verdade. Então, tudo que a gente tenta chegar numa conclusão mais óbvia, ele não tem, entendeu? Enfim, eles retornam em 1975 e começam a panfletar que, para quem se interessa sobre OVNIs, sobre vida fora da Terra, sobre reencarnação e sobre um mundo melhor, que fossem nessa reunião. Bem, como eles salvariam essas pessoas? Como eles levariam essas pessoas para o espaço? Através de um processo químico. Bem, eu vou tentar ser bem clara aqui. Bem, aí o Du e a Ti começam a pregar. Essas pregações deles seriam basicamente falando sobre o que eles acreditavam, que eles eram extraterrestres, que procuravam por seguidores que pensassem como eles, e que eles seriam espiritualmente seres de outro planeta, que viveriam aqui na Terra e que fariam parte de um apocalipse. Como eles já viram esse apocalipse, eles estavam aqui para salvar as pessoas. Só que como eles eram extraterrestres, eles iam levar seus discípulos, que eles chamavam de tripulantes. Em todos os eventos, gente, eles diziam ser seres de outro planeta. Eles diziam que o participante que decidisse seguir eles iam ascender em outro nível evolucionário. O cara que atingiu o nível evolucionário, ele teria, nessa dele tirar a própria vida, ele seria como uma largata a nível físico e teria uma metamorfose, como uma borboleta. É uma metamorfose humana e individual, segundo Du. Ou seja, há um processo químico. Você é uma largata, depois se torna uma borboleta. Depois desse processo químico, você entraria nesse OVNI, porque você deixaria o seu corpo humano e viraria um ET. E aí você embarcaria no OVNI para ir para outro espaço, outra dimensão. No documentário da HBO, fala-se que eles conseguiram cerca de 200 membros. Em outro documentário, fala que se conseguiu só 20 adeptos naquele momento. Mas, de certo, eles chegaram até 200, que peregrinaram pelos Estados Unidos. No início, atrás de mais adeptos, até 1976, mas depois eles param. Eles realmente começam a peregrinar porque eles querem mesmo. E, de fato, 20 adeptos, isso é relatado, 20 adeptos, eles vendem os seus bens para se juntar ao grupo. Eles pegam esse dinheiro e levam até o grupo para que o grupo tivesse como se manter. Segundo esse ex-integrante aqui, ele diz que eles viviam como se fossem hippies. Eles paravam na casa das pessoas e pediam dinheiro, comida, etc. Mas não eram hippies, as pessoas confundiam um pouco. Por quê? Os hippies tinham uma liberdade sexual, uma liberdade de falar, etc. E no Revisagate não acontecia isso. Nessa seita, você não pode ter relações sexuais. Nessa seita, você acredita demais em Deus e em Jesus.
Você tem que vestir roupas certinhas, você não pode mostrar muito o corpo, você não pode ter desejo. Essa seita, ela vetava a relação sexual de todas as formas. Acreditando, vamos pensar, né, analisando aquele momento da história. Estavam ali no meio de uma guerra fria, tinha acabado há pouco tempo outras guerras, então havia um estresse social muito grande. E muita gente realmente acreditava que a Terra, o apocalipse estava chegando. E vem o dia Tu e diz assim, o Du e a Di, e diz que a Terra vai ser reciclada. E que para você sobreviver em outro lugar, você tem que ir para outro planeta. E realmente as pessoas acreditaram. Inclusive, esse membro, o ex-membro, ele diz que se arrepende muito de não ter tido coragem de continuar. Ele sai porque ele fala que ele não estava vivendo o que ele falava. E ele se arrepende de não ter continuado. E ele diz que ele não tirou a própria vida ainda porque ele não tem coragem. Mas ele acredita muito no ensinamento da seita. Depois de algum tempo, a Bonnie descobre que ela tem câncer no olho. Isso não é avisado à filha dela. E ela começa a passar mal, descobre um câncer no fígado e falece. Isso acaba com ele, com o Du. E a seita meio que perde ali a grande líder. O Du começa a ter desejos sexuais por um membro da seita. Bem, ele não se sente bem com isso. O rapaz até sai da seita nesse período. E ele resolve se castrar. E ele pergunta para os membros quem queria se castrar. Porque na seita não se aceita relações sexuais. Então, castrem-se, ninguém vai passar por algum desejo, ninguém vai se masturbar, etc. Mas aí, o Roxy decide ser o primeiro. Fala, não, Du, eu vou ser o primeiro a me castrar. Então, eles vão para um lugar, alugam esse espaço, esterilizam. E uma das moças que fazem parte da seita faz esse procedimento. Lembrando que ela não era enfermeira, ela não era nada. Faz esse procedimento. O cara fica inchado, fica muito mal. Leva ele pro hospital, quando vê que já não tem jeito, que ele quase morre. E pegam o saco dele e jogam num rio. Esse ex-membro da seita que jogou o saco do cara no rio. Enfim, depois disso, o Du consegue ir pro México. E no México, ele faz todo esse procedimento. Ele mais outros membros. Cerca de 10 membros fizeram. Bom, como vive essa seita? Essa seita, ela vive, além das pessoas, né, que venderam seus bens e deixaram dinheiro com o Du para que ele provesse-lhe tudo. Eles são muito inteligentes. Eles vivem basicamente de sites. E nesses sites eles falam sobre a seita. E aí tem gente que manda dinheiro, tem gente que fica chateada, que esculhamba mesmo. E eles fazem sites para outras seitas, para empresas que são empresas undergrounds, vamos dizer assim, que tá fora da casinha. Enfim, eles vivem basicamente disso. Então, o Du resolve falar para o público sobre a seita. Ele grava vídeos. Esse aí é um dos vídeos, essa imagem é de um dos vídeos que ele começa a gravar, tipo uma pregação mesmo do que é a seita e o que não é. E eles começam a ir nos lugares, fazer o velho panfletinho para ver se chama mais pessoas para seita. Mas ninguém aceita, cara. Ninguém mesmo. E
aí todo mundo começa a falar que eles eram doidos. E tem uma gravação mesmo de uma pessoa que se irrita, que fala: como é que você acredita nisso? E aí o Du acha que é o momento de cair fora da Terra. Ele fala: não, então é porque o apocalipse está chegando, ninguém está ouvindo a gente, porque o apocalipse está chegando, tá na hora de ir embora antes que a Terra acabe. E aí, nessa crença do Du, aparece então a notícia de que um cometa vai passar na Terra. O cometa Halley, aqui no Brasil fez muito sucesso na minha época, esse cometa que viria e que poderia bater na Terra. Gente, foi uma confusão na escola, vocês não têm noção. Enfim. Aí, ele acredita que a Ti vai estar nesse cometa e que eles precisam ir. Eles compram. Então surge a notícia que o cometa Halley vai passar perto do planeta Terra. Então o Du começa a acreditar que a Ti vai estar lá nesse cometa, no rabo do cometa. Então eles compram vários telescópios querendo ver o cometa e querendo ver a Ti agarrada nesse cometa. E eles não veem. E aí eles vão nas lojas que eles compram os telescópios e começam a brigar. E diz que o telescópio não funciona, que não presta. Eles passam mais ou menos por 3 lojas. E as 3 lojas, eles acham que eles não estão vendendo um telescópio de boa qualidade. Bem, aí em dezembro do ano de 1996, eles fazem um Natal grandioso. Eles se reúnem, fazem festa, muitas brincadeiras, teatro, jogos. E aí resolvem viajar pelo país em janeiro, mais ou menos. Eles viajam, eles vão para parques aquáticos, vão ver baleias. E aí eles acreditam-se mais ou menos que eles chegaram no meio do mês de fevereiro de 1997 e alugaram essa mansão. Fazem amizade por ali, deixam uma grande quantia de dinheiro para as pessoas, dão muitas gorjetas, presenteiam as pessoas. Tem um membro até que deixa o carro com uma faxineira da casa. E aí começa a preparação para um crime, né? O Marshall, o Du, ele filma ele mesmo dizendo que este seria o único meio de evacuar a Terra. Bem, assim os 39 subiriam a bordo da espaçonave que estava acompanhando o cometa Halley. Vou gravar de novo. Bem, e assim o Du afirma que os 39 irão subir e que suas almas. Bem, o Du diz que os 38 membros, ao cometer esse crime, suas almas iam subir a bordo do cometa e entrar na espaçonave que estava seguindo ali o cometa Halley. Lembrando que outras seitas que acreditavam em OVNIs, elas tinham mais ou menos essa ideia. Essa ideia não é tão original, mas aqui foi mais pra frente, assim, em termos literais. Então o grupo aluga essa mansão, né? Como eu já disse, San Diego. E aí, entre o dia 19 e 20 de março, eles cometem esse crime contra a própria vida. Eles tomaram fenobarbital
e misturou com vodka. E aí eles colocavam sacolas plásticas nas suas cabeças para poder induzir mesmo a asfixia. Acredita-se que 2 mulheres ficaram por últimas. 15 membros teriam falecido no dia 24 de março e mais 15 no dia 25 de março. No dia 26, 9 teriam falecidos. O antepenúltimo, e as 2 mulheres por última, pois elas foram encontradas sem a sacola plástica na cabeça. Essas pessoas estavam vestidas de preto, com o símbolozinho da seita. Tava aqui, como vocês estão vendo, aí na foto. E a maioria, né, fora as 2 mulheres, estavam cobertas com um tecido roxo, o rosto. E eles estavam com tênis preto, Nike, como vocês podem ver aí na foto. Todos estavam de tênis preto. E eles levavam R$ 5,70. O que um ex-membro fala que seria para eles montarem na cauda de um cometa. Seria o valor de montar na cauda de um cometa. Bem, esse caso tem uma grande repercussão. Outros membros, os que ficaram, eles deram várias entrevistas explicando como a seita funcionava. 2 deles depois se matam. E os que ficam passaram por tratamento psicológico para poder largar de vez a seita e as ideias. Esse membro aqui, esse ex-membro aqui da igreja, como vocês podem ver, ele ainda está esperando que algo aconteça na vida dele para que ele realmente siga o do Yati. Foi o maior crime cometido por uma seita dentro dos Estados Unidos. Lembrando que John Stones não foi, né, dentro dos Estados Unidos, no país. É o maior número de mortos. Bem, esse crime repercutiu pelo mundo inteiro, porque dentro dos Estados Unidos algo desse tipo nunca tinha acontecido, lembrando de John Stones, mas foi fora. A forma com que aconteceu, houve anos para que essa seita fosse investigada. Até a própria família poderia, de alguma forma, ter informado a polícia que eles iriam se suicidar. Houve uma mãe que fez várias denúncias porque o filho dela tinha sumido, e acredita-se que esse menino já se matou para poder acompanhar esse cometa. Ele some, mas ex-membros da seita dizem que esse rapaz fazia parte do grupo e esse rapaz some. Então, tem muita história. Teria meios para que a polícia investigasse e que isso não ocorresse. Anos depois, um membro leva essa fita de vídeo que ele, antes dele chamar a polícia, ele grava todos os corpos. E ele não mostra para a polícia, ele vai embora, liga para a polícia e fala: olha, numa mansão tal, existem corpos de pessoas que se mataram e que tá lá. E como nada foi feito, 39 vidas foram perdidas. Ela ainda faz parte de uma série de estudos acadêmicos, escritas de uma sociologista muito famosa, a Robert Balke. Entre os mortos estaria o Thomas Nichol, que é irmão da atriz Nichelle Nichols, que fez a Uhura em Star Trek. Bom, enfim, é uma pena. Lembrando que a primeira reunião dessa seita aconteceu em 1975 e
as mortes ocorreram em 97. Bem, fiquem ligados porque vai ter mais vídeos de seita, mais histórias interessantes aí para vocês curtirem aqui no canal. Valeu! E não esquece de dar aquele like, se inscrever e compartilhar esse vídeo.